A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar continuidade à lição. Nós estamos aprendendo aqui com a revista Dona Língua e Companhia. E hoje nós vamos aprender com a lição 10, a palavra como ferramenta de edificação. Nossa última aula foi a lição número 9, domando a fera chamada língua. E antes de iniciar, eu gostaria você que de repente não tem essa revista, não adquiriu a revista, mas de repente você diz que tem interesse em adquiri-la, esteja nos procurando, que o pastor Reginaldo, ele ainda tem 10 revistas com eles, 10 exemplares de revista, caso você queira estar adquirindo a revista para aprender, para estar acompanhando os estudos. Então esteja procurando, que a gente vai com maior carinho, com maior prazer, fazer chegar até você essa revista. Amém? Ele é uma demonstração, é um documento de que Deus ele ama a nossa vida. Ele fez um projeto desde o início da humanidade e esse projeto se resume em boas novas para a nossa vida. E para tudo isso também houve um grande processo até chegar o grande dia em que ele morreu na cruz. Para quê? Para que a minha vida, para que a sua vida não seja simplesmente um terreno vazio. Então, quando você olhar uma planta, um projeto, algo de um grande arquiteto, dizendo assim, olha, esse é um projeto de um grande edifício, esse é um projeto de uma mansão, esse é o projeto de um condomínio. Lembre-se que o maior projeto da sua vida, Deus ele fez em favor de você, que é o Evangelho. Quando você olhar a palavra, você vai se lembrar e vai dizer, olha, está aqui o projeto de Deus para a minha vida. Está aqui, eu tenho que viver baseado na palavra de Deus. Essa tem que ser o meu manual de regra e de conduta. E aí outra coisa, o B, ele vai falar sobre a igreja, que um dos detalhes mais significativos que temos no Evangelho é que Deus, em sua infinita graça, resolveu salvar os pecadores e formar a comunidade dos salvos. E muitos se perguntam, mas por que da igreja? Mas por que congregar? Ainda hoje que estamos no tempo do online, no tempo das lives, muitos até se questionam. Mas então agora acho que não vai precisar mais de igreja, dá para mim congregar em casa, dá para mim fazer o culto em casa. Amém. Tudo isso está acontecendo por uma necessidade momentânea, mas o desejo do coração de Deus é que nós venhamos estar na igreja, que nós venhamos congregar, que nós venhamos trocar experiências com os nossos irmãos. E é aí que entra a importância da palavra, porque muitas pessoas, desde o início da igreja, adentram a este lugar e ouvem palavras de edificação. De repente, lá fora, ela só tem ouvido palavras de tristeza, palavras de lamentações, palavras negativas na sua vida. E adentrando aqui, onde o povo está se congregando, onde o povo tem uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de edificação, ela vai se sentir diferenciada, ela vai se sentir amada, ela vai sentir que a vida dela tem um sentido, tem uma lógica e tem uma direção. Por isso a importância da igreja, a importância de ouvir uma palavra, a importância de estar em comunhão com os irmãos, a importância de estar juntos, de todos juntos, unidos, podendo adorar e glorificar ao nome santo do Senhor. E ele diz mais aqui que é interessante que a missão da igreja, ou seja, essa grande construção, está relacionada principalmente com a anunciação do Evangelho e com a promoção dos santos pela palavra falada. Ou seja, aqui na igreja é um ambiente propício para nós ouvirmos e podermos falar algo a respeito do Evangelho, transmitir essas boas novas.
mesmo no seu ambiente, na sua casa ou no seu trabalho, mesmo que seja até um ambiente agradável, mas nem sempre o momento é propício para se fazer algo com relação à obra do Senhor. De repente você está atarefado com algo, ou de repente chega uma visita e aquilo ali acaba tirando a sua atenção para aquele momento. Mas aqui não, aqui o ambiente já é totalmente propício para isso. Para o quê? Para a oração, para você se entregar, para você louvar ao Senhor, para você se entregar completamente. Por isso a importância de congregarmos todos juntos, de trocarmos experiência num ambiente em que todos ouvem e falam a mesma linguagem. E o terceiro, ele fala sobre a igreja também, sobre a importância da ferramenta de falar e estar na igreja. É um lugar para dar glórias a Deus. Não há um lugar melhor. Nós devemos dar glórias ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. Mas quando nós estamos aqui na igreja, reunidos, dar glórias ao Senhor para poder adorar ao nome santo do Senhor, você tenha certeza de uma coisa: não há algo melhor do que você estar se entregando totalmente. E ele diz aqui, a igreja, de acordo com a metáfora estudada, é um ambiente que está sendo erigido para que Deus esteja presente em espírito. Assim disse o apóstolo: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 6:20. E disse ainda: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Ou seja, é maravilhoso, não tem algo melhor do que você, primeiramente, glorificar a Deus, entendendo que Ele é aquele que domina a sua vida, que Ele é aquele que exerce todo o poder sobre a sua vida. E dar glórias a Ele é uma forma de agradecê-lo por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Mesmo que estejamos passando por momentos de aflições, de dificuldades, de dores, momentos muitas das vezes difíceis por tudo que está acontecendo, por tudo que nós estamos vivenciando nesse mundo, não há nada mais prazeroso do que entendermos que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Ou seja, em todos os momentos, quer nas dificuldades, quer nos momentos difíceis, nos momentos de alegrias, em todos os momentos, dai glória a Deus. Glorifique ao nome santo do Senhor. Glorifique a Deus com o seu coração aberto. Glorifique a Deus, o Senhor, em todos os momentos da sua vida. E partindo para a parte 3 da lição 10, fala sobre a cooperação. E aqui, ainda falando sobre a obra, ele fala que principalmente no Brasil a gente vê muito isso, no interior principalmente, eu já vi muito, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo já viu, o famoso mutirão, que é a obra onde as pessoas se unem em prol de uma construção. De repente aquela pessoa, ela não tem uma condição para estar erguendo a sua casa, não está erguendo a sua construção, e aí o que fazem? Pela solidariedade, todos se unem e fazem aquele mutirão. Ou seja, eles vão juntos, todos se unem, aquele que é pedreiro começa a construir, aquele que de repente não sabe nada, ele vai ali para carpir ou vai para levar um tijolo, e todo mostra essa união. E aí ele queria trazer isso para a igreja, que a igreja nos dias de hoje está perdendo muito isso, a união. Um está em função do outro, nós somos um corpo e somos membros, todos somos membros de um só corpo. Então nós temos que entender a importância, de repente, da dor do irmão, de repente do momento difícil que o irmão está passando, temos que ter a empatia, que é o quê? Nos colocar
na situação que o irmão está vivendo, de dúvidas ao qual ele está passando, seja num momento difícil financeiramente, seja num momento difícil psicologicamente, familiarmente. Ou seja, a gente tem que ter a empatia, vou me colocar no lugar dele, vou ajudá-lo, vou estender as mãos, porque aquilo que a gente planta será aquilo que a gente vai colher. A lei da semeadura é um princípio ao qual Deus não muda. Tudo que você plantar, você vai colher. Ou seja, de repente, você está estendendo as mãos para esse irmão agora, mas amanhã você talvez esteja passando por um momento difícil e aquela mesma pessoa, aquele mesmo grupo, aqueles mesmos irmãos que você estendeu a mão, vão ser aqueles que vão estender a mão para você. E é interessante notar que a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a importância de estarmos juntos, de olharmos e sentirmos empatia pelo irmão, de sentir a dor que ele está sentindo, sentir a tristeza que ele está sentindo, a alegria que ele está sentindo, porque tem pessoas também, abro aqui um parênteses para dizer, tem pessoas que elas até conseguem ajudar, olha, vou estender as mãos num momento difícil, mas tem pessoas que elas não conseguem se alegrar com a alegria do irmão. Tem pessoas que ela olha o irmão, ela vê a alegria ou algo que Deus está fazendo na vida dela e aí ele já começa a questionar, mas por que ele? Ah, não é merecedor. Ah, mas por quê? Ah, não era para ser ele, não era o momento dele, tinha pessoas que mereciam mais. Não, se alegre com a alegria do irmão, seja por um bem que ele conquistou, seja por algo na sua vida sentimental que ele conquistou, seja algo na sua família que ele conquistou, em tudo também se alegre com a alegria do irmão. E aqui ele nos cita várias passagens bíblicas ao qual demonstra essa mutualidade, ou seja, esse estar junto, essa importância, e aqui entra a importância das palavras também, porque em todas as maiorias das citações aqui ele diz, é necessário palavras. É necessário palavras. Claro que não são todas, algumas você vai olhar e vai dizer, olha, esse aqui nem é necessário palavra, com um abraço, mas a grande maioria, uma palavra edificante da nossa parte vai trazer uma grande alegria para a vida desse irmão. Diz aqui, olha, Romanos 12:10, amai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, exortai-vos uns aos outros, ou seja, para exortar é necessário uma palavra, muitas das vezes mais dura, muitas das vezes mais rígida, mas uma palavra em amor, que lá na frente, de repente, você que é exortado agora não vai entender. Poxa, o pastor foi duro comigo, poxa, o irmão ali, o meu líder, falou, me trouxe uma exortação e eu até agora fiquei meio chateado. Talvez no momento, agora, você não entenda, mas lá na frente você vai entender que foi exortado por amor. E é por isso ele diz a importância da exortação. Mas também ele diz, orais uns pelos outros, Tiago 5,16. Nós temos que estar em constante oração, não somente pelas nossas vidas, não somente pelas nossas petições, mas principalmente pelas petições dos irmãos, dos necessitados. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. De repente, hoje em dia as pessoas não querem as cargas uns dos outros. Elas querem que, de repente, a carga pesada que ela está levando, um outro irmão ou uma outra pessoa, o seu líder ou o seu pastor, venha e carregue essa carga. Mas quando é para ela carregar a carga de um outro irmão necessitado, ela diz, não tenho tempo, não é para mim, não vai dar certo, agora não é o momento. Perdoai uns aos outros, Efésios 4:32. Perdoais uns aos outros. E é interessante quando fala-se em perdão, a necessidade que se tem das palavras serem sinceras e verdadeiras, saírem do coração. Palavras que edificam, porque para muitos ele pode dizer várias coisas, mas para ele é muito difícil ele dizer, me perdoa, eu errei. O ser humano ele tem essa dificuldade, todos nós que somos humanos, que somos falhos, nós temos muitas das vezes essas dificuldades.
em reconhecer os nossos erros. De repente, quando o erro é de uma outra pessoa, a gente é o primeiro a apontar. Mas quando o erro é nosso, a gente se segura. Parece que é uma dificuldade enorme de dizer, olha, eu errei. Olha, eu tomei uma atitude errada. Olha, eu tomei um caminho errado. E de repente ela fica brigando com ela mesma. Não, ela está vendo que foi errada, que a atitude foi errada, que a palavra foi errada. Mas ela fica dando murro em ponta de faca, dizendo, não, eu não errei, não, eu continuo até o fim. Então, muitas das vezes a gente tem que lançar isso de nós, tirar isso de nós. Eu não posso errar, eu sou uma pessoa que tem que, andar perfeita. Não, você erra, eu erro, todos erramos. O único que não errou foi o nosso Mestre, foi o Senhor Jesus. Foi o único que não errou. Então, por isso, quando você tiver que pedir perdão, vá e peça perdão. E quando te pedirem perdão, abra o seu coração e perdoe também. Abra os seus lábios e diga, olha, eu te perdoo do fundo do meu coração em nome de Jesus. Consolai uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5,18. Leve sempre uma palavra de consolo, uma palavra de alívio, uma palavra de alegria. Leve o Evangelho, as boas novas. Tenha sempre uma palavra dentro de você para levar, para transmitir às pessoas necessitadas. Sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5,21. Ou seja, para muitos, ele também tem essa dificuldade de se sujeitar, de obedecer, de olhar uma ordem eclesiástica ou de olhar aquela patente maior que a outra pessoa tem. E ela muitas das vezes vai dizer, mas eu me sujeitar a ele, mas ele é inferior a mim. Ou, eu me sujeitar a ele, mas ele não tem estudo, ele não tem palavra, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Não, simplesmente se sujeite, porque de repente é Deus quem o colocou ali. Porque o momento, naquela hora, naquele exato, naquilo que está acontecendo, é Ele que está acima, é Ele que está com a autoridade, é Ele quem está com o cajado na mão. E nós temos que aprender a nos sujeitarmos, como diz a palavra do Senhor. Saudai-vos uns aos outros, 2 Coríntios 13:12, ou seja, sempre saudar, mas saudar com alegria, não por uma obrigação. Eu vi o irmão ali, eu tenho que dar a paz do Senhor para ele. Eu vi a irmãzinha ali, eu tenho que ir lá cumprimentar ela. Não, se alegrar quando você vê, não somente os irmãos, mas quando você vê as pessoas no seu trabalho, já chegue alegre, sempre cumprimentando, sempre demonstrando um ar de alegria para que as pessoas vejam Cristo em você, até mesmo na sua saudação, até mesmo no seu bom dia, no seu boa tarde, no seu boa noite, no seu a paz do Senhor, que ele já sinta ali algo diferenciado, uma alegria tamanha e tremenda. Edificai-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11, ou seja, através das palavras, as palavras nos nossos lábios, elas têm que sair para trazer edificação. Provérbios vai nos dizer que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Mas como assim? Ou seja, até mesmo aquela pessoa que é ímpia, que não tem conhecimento nenhuma, que só fala asneira, só fala coisa que não... Até quando chega um momento que ela fala assim, não vou falar nada. Ela se passa por sábio. Por quê? Porque ao invés de falar coisas torpes, coisas que não vai trazer edificação nenhuma, ela se cala. E é assim que nós temos que ter esse entendimento. Se nós temos uma palavra que vai trazer vida, que vai trazer edificação, uma palavra que vai salvar almas, uma palavra que vai levar o Evangelho de Deus àquela criatura, àquela pessoa necessitada, então nós temos que abrir os nossos lábios. Mas se no momento nós não temos nada para falar, que não venhamos falar palavras que vai desmotivar, que vai desanimar, que vai trazer tristeza. Ou seja, as palavras nos nossos lábios têm que trazer edificação, tem que trazer alegria, tem que trazer paz, tem que trazer renovo para essas vidas que irão ouvi-las.
para que elas sintam o desejo de querer conhecer a Deus, de querer conhecer aonde está escrito isso. Olha, isso que você falou, eu estou curioso, eu estou na dúvida, eu estou ansioso para conhecer. Me traz edificação. É muito melhor do que de repente você somente leva palavras negativas, de repente alguém te conta algo e você diz, olha, não vai dar certo, isso aí já aconteceu, não deu certo, não vai para frente, não tem jeito. Não. Leve sempre uma palavra de vida, uma palavra de ânimo e uma palavra de edificação. O B vai falar sobre o esforço de todos nessa grande obra. A gente está citando o exemplo aí do mutirão, de uma grande obra, de uma grande construção. Vai dizer que todos os cristãos estão envolvidos em uma obra, a promoção do reino de Deus aqui na terra. Tanto a metáfora do corpo, quanto a diversidade de dons apresentados no mesmo capítulo, realçam a grandeza de uma obra que implica no envolvimento de todos os cristãos, onde precisam conhecer o projeto, disporem-se ao trabalho e fazer tudo para a glória de Deus. Aqui eu entendi que ele quer dizer que o esforço tem que ser de todos. Até mesmo de você que diz assim, mas eu não tenho um cargo, eu não sou diácono, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou líder de nada, eu simplesmente vou lá para ouvir uma palavra e amém, para mim ter a minha semana abençoada, eu vou na quarta, eu vou no domingo, quando tem o culto da Umasbrac, da UFEBRAC eu vou, quando é o culto das crianças também estou lá, mas eu não quero uma responsabilidade para a minha vida. Não. Tenha certeza de uma coisa, ainda que seja algo que você pense que é pequeno, você tem um grande chamado aos olhos de Deus. Se coloque sempre à disposição para poder ajudar na obra. Essa obra é uma construção, algo que sempre tem a placa, há vagas. Nos dias de hoje, o que a gente mais vê, as pessoas procurando emprego, procurando uma locação e sempre tem aquela placa, não há vagas. No momento não há vagas, mas para a obra de Deus, para o reino de Deus, para aqueles que querem entrar para essa seara, sempre há vagas. Sempre vai haver vagas para aqueles que estão dispostos a colocar a mão no arado. Aqueles que estão dispostos a fazer ainda que o simples, que você pensa que é simples, mas que tem um grande valor aos olhos do Senhor. Desde a pessoa que pega, separa um dia, separa um mês, separa um momento da sua vida para limpar, para cuidar, para ornamentar a casa do Senhor. Até mesmo aquele que prepara o seu sermão, o seu discurso para o domingo, para a Santa Ceia, todos têm a mesma importância aos olhos do Senhor. Todos têm a mesma importância. É por isso que ele fala a respeito do corpo. Somos todos membros de um corpo. E toda parte, todo membro do nosso corpo, ele tem importância. Desde o nosso dedo mindinho do pé, ele tem uma grande importância. Até mesmo o nosso cérebro, a nossa cabeça, todos, nós precisamos de todos os membros juntos, unidos, numa boa saúde, para podermos caminhar bem no nosso dia a dia. E é assim com o reino, com a grande obra do Senhor. Todos precisam estar cooperando com o coração abertos, alegres e dispostos para essa grande obra. E o C diz assim, colocando a língua a serviço do reino. Ou seja, já temos informado em lições anteriores, você que já participou de uma aula ou você que está acompanhando a revista, tem aprendido a importância da língua, a importância das palavras, a importância do momento em que usamos a palavra, como usamos, de que maneira usamos. Ela tem uma grande importância. E aí ele vai dizer, já temos informado em lições anteriores acerca dos grandes males que são promovidos quando utilizamos incorretamente a nossa língua. Aqui, contudo, queremos realçar a grandeza da obra quando operamos na direção correta e falamos sobre a orientação divina. Ver pessoas crendo em Cristo através da nossa pregação, tendo o caráter aperfeiçoado pelo que ensinamos, ou recebendo encorajamento para não parar na carreira, é ver a glória de Deus entre nós.
Ou seja, quando falamos palavras que trazem edificação, palavras que trazem vida, seja numa pregação, seja num ensinamento, seja até mesmo em momentos em que nós não estamos na igreja ou estamos no nosso trabalho, na nossa casa, mas nós usamos as nossas palavras para levar a glória de Deus, para levar as pessoas a entenderem que só em Cristo há salvação, então tenha certeza de uma coisa, nós estamos usando a nossa língua, a nossa ferramenta, as nossas palavras para o bem. E esse tem que ser o motivador do cristão, usar a palavra para o bem, usar a palavra para trazer vida e vida com abundância, como o nosso mestre fazia, como Jesus fazia. Aonde ele passava, havia uma multidão e aqueles que se colocavam no coração o desejo de seguir a ele, o desejo de se entregar a ele, ele sempre tinha uma palavra positiva, ele sempre tinha uma palavra que trazia alegria ao coração, ele sempre trazia uma palavra que vinha de encontro ao que aquela pessoa queria. De repente, não era o que ela precisava no momento, mas a palavra que ele trazia um conforto e uma paz para o coração dessa vida. Quantas vezes ele não diz, olha, vai, a tua fé te salvou, olha, vai e não peques mais, olha, vai com alegria, sempre falava isso. Ele nunca despedia a pessoa de qualquer maneira, ele nunca dizia um não, ele nunca dizia, olha, não posso, olha, para o seu problema não tem jeito. Não, ele sempre tinha algo a oferecer. Muitas das vezes, o maior milagre que aquelas pessoas recebiam não era a cura para aqueles que nasciam cegos e passavam a enxergar, não era a cura. De repente, aquele que era aleijado e não tinha as suas pernas, o movimento das suas pernas, e de repente começou a ter, talvez a maior importância que ele recebeu na sua vida não foi isso, foi a palavra que trouxe paz, que trouxe alegria ao coração dele. Então, que nós venhamos sempre ter essa palavra de edificação. Nós aprendemos, como eu falei aqui nas lições anteriores, sobre as coisas que a gente falamos e que são abomináveis ao Senhor, ou coisas que, de repente, quando nós usamos a palavra para semear discórdia, tudo isso desagrada ao Senhor. Mas que nessa lição nós venhamos aprender a ter as palavras como ferramenta de edificação para as nossas vidas. E para concluir, para encerrar essa lição, fazer aqui a conclusão, como eu disse lá no início, na leitura, 3 palavras foram grifadas: mentira, palavra torpe e edificação. Mentira e palavra torpe são atitudes que o cristão não deve ter nos seus lábios. Jamais. A mentira, a própria palavra do Senhor, ela diz, é do diabo. É a única coisa ao qual se é atribuída ao diabo. Olha, isso realmente é do diabo, porque a gente muitas das vezes fala, não vou fazer isso que isso é do diabo, vou fazer aquilo que aquilo é do diabo. E muitas das vezes a palavra do Senhor, ela não fala nada, mas a mentira, ela é clara e ela diz, ela é do diabo. E aquele que mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, que a mentira não venha estar nos nossos lábios. Que a mentira não venha fazer parte das nossas vidas. Há pessoas que elas têm a mentira em sua vida como algo assim normal, mas não deve, segundo a palavra do Senhor, a mentira, ela deve fazer parte somente a mentira deve fazer parte ou faz parte somente das pessoas que não agradam a Deus. Aquele que agrada a Deus, aquele que agrada ao Senhor, ele não anda com mentiras nos seus lábios. E palavra torpe são aquelas palavras que não trazem edificação nenhuma e que muitas das vezes causam escândalos. Entre nós é conhecido como os famosos palavrões, aquelas palavras que não devem jamais estar em nossos lábios. Não devemos jamais falá-las, principalmente na boca de crianças. Nós devemos sempre
olhar, vigiar e estar atento ao que os nossos filhos estão falando. Porque muitos pais, muitas das vezes, é nenenzinho, ainda está crescendo, está engatinhando, olha, está falando uma palavra e, é um palavrão. Aí o pai e a mãe acham bonito, olha que lindo, engraçadinho. Mas com o tempo, aquilo ali vai acabar sendo um costume para a vida dela. E é muito triste, chega a ser muito doloroso a gente ver crianças falando palavras torpes ou palavrões, para você entender melhor, e como se fosse uma coisa normal. Não, a gente tem que incentivar as palavras que agradam a Deus, as palavras que o verdadeiro cristão tem que ter em sua vida. E, claro, a edificação, que é para o nosso lado bom, para o lado ao qual o cristão ele tem tudo o que ele vai fazer para a honra e glória do Senhor e para trazer edificação para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida do seu próximo, de todos aqueles que estão próximos a ele. Finalizando esse estudo, quero deixar uma palavra pastoral. Não falemos palavras torpes. O termo torpe do latim é torpere, que significa picada. Penso que quando fazemos esse pronunciamento torpe, os sujos, obscenos, inúteis, estamos dando uma picada em nossos ouvintes, como a cobra quando inocula seu veneno. Portanto, não façamos isso. Falemos o que injeta saúde, fé e paz, o que abençoa a vida do nosso ouvinte. Então, que tudo o que for sair dos nossos lábios, que venha trazer saúde, venha trazer paz, venha trazer vida, venha trazer salvação, venha honrar e glorificar ao nome santo do Senhor. Amém? Então essa foi a nossa aula de número 10 da nossa revista, a nossa revista Tô na Língua e Companhia. Amém? Espero que vocês tenham aprendido e que Deus os abençoe grandiosamente.